Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado esses dias aí? Espero que vocês estejam tudo bem. Nós aprendemos na aula passada a transferência de quantidade de movimento, aliás, a transferência de massa por difusão. E hoje nós vamos aprender a transferência de quantidade de movimento por difusão. A ideia é a mesma, muda a propriedade. Lá nós tínhamos massa, aqui nós temos quantidade de movimento. Nós vamos então proceder da mesma forma que nós procedemos na aula passada. Nós vamos desenvolver intuitivamente o equacionamento, que vocês vão ver que é igual, a equação é igual a equação de uma das primeiras aulas que nós tivemos aí na sala. E daí nós vamos resolver alguns problemas. O que é a quantidade de movimento? Quantidade de movimento de uma partícula qualquer é o produto da massa pela velocidade da partícula. Então, P igual a mv. Como V é uma grandeza vetorial, então P também é uma grandeza vetorial, né? Você tem um escalar multiplicando um vetor. Massa vezes o vetor velocidade. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial também. É uma multiplicação da massa vezes a vetor velocidade. Isso vai dar, então, unidade de quilômetro por segundo. Nós estamos falando de transferência de quantidade de movimento por difusão. Nesse caso, a quantidade de movimento é transferida em razão de movimentos aleatórios de partículas do meio no sentido decrescente da concentração da quantidade de movimento. Lembra lá da difusão por massa? A transferência sempre se dava da maior concentração para menor, da região onde você tinha lá o frasco de perfume, para longe do frasco, e se dava devido ao movimento aleatório de partículas. O mesmo acontece aqui. Então, digamos aí que nós temos aqui um rio onde o escoamento está se dando aqui da esquerda para a direita. Nós temos aqui um perfil da velocidade. A velocidade é zero no fundo, né, como é que é de se esperar, pela lei de não deslizamento, velocidade zero no fundo, e ela vai aumentando até a superfície do rio. Então, se nós temos a variação da velocidade aqui ao longo da profundidade, isso quer dizer que nós temos uma variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Sabemos que as partículas da água aí têm a mesma massa, então a massa não faz diferença nenhuma na quantidade de movimento. O que faz é a velocidade. Vamos imaginar que o escoamento também seja laminar. É aquele onde é aquele que se dá em lâminas, né, em camadas. Onde, se vocês forem lá olhar a definição de escoamento laminar, onde a transferência somente se dá devido ao movimento aleatório de partículas, somente se dá no nível microscópico, que é o que nós vamos ter aqui. Então, tem uma camada bonitinha aqui escoando com a velocidade maior, e tem uma camada aqui abaixo escoando bonitinha aqui com a velocidade menor. O que vai acontecer? Essas partículas da camada de cima, elas vão se mover aleatoriamente, e vamos considerar que ela só se move aleatoriamente na direção vertical, para cima ou para baixo. Então, nesse caso, nós temos 6 partículas aqui, 3 vão ir para baixo, 3 vão ir para cima. Na camada inferior, a mesma coisa, 3 vão para cima e 3 vão para baixo. O que acontecerá com essas partículas que estão andando mais rápido? O que elas tenderão a fazer com a camada que está andando aqui mais baixo, quando ela chegar aqui? Tenderão a acelerar a velocidade dessa camada. Então, você tem aí uma transferência de quantidade de movimento, do maior para o menor. Da região de maior quantidade de movimento para a região de menor quantidade de movimento. Então, aqui também, a transferência ela se dá do maior para o menor, e devido ao movimento aleatório das partículas. Aqui está o esquema experimental inicial para nós desenvolvermos, então, o equacionamento. Quer dizer, nós queremos codificar aqui quanto que é transferido
Quanto que é transferido do maior para o menor? Isso nós queremos quantificar. Beleza, então aqui nós temos o esquema experimental inicial, onde nós vamos voltar ao nosso velho problema, que nós já vimos até inclusive um vídeo, onde nós temos aqui então duas placas planas infinitas, separadas aí de uma distância ΔY, e a placa inferior ela vai estar com uma certa velocidade, que nesse caso usualmente vai ser 0, ela vai estar parada, e a placa superior ela vai estar com uma certa velocidade V2. E aqui no meio, entre as duas placas planas, tem um fluido, água, por exemplo. Tá, então, o movimento dessa placa superior, o que ela vai fazer? Vai introduzir quantidade de movimento aqui no fluido. As partículas junto à placa superior elas vão ter velocidade V2. E as partículas junto à placa inferior vão ter velocidade 0. Então você tem uma região de maior concentração de quantidade de movimento na placa superior e menor na placa inferior. Portanto, vai ter aí uma transferência de quantidade de movimento da placa superior para a placa inferior. É disso, então, aqui que nós estamos falando. Nós queremos quantificar quanto que vai ser transferido para a placa inferior. A primeira grandeza que nós vamos avaliar em nossos experimentos é o intervalo de tempo. Digamos aí que a velocidade da placa superior seja V2, V1 da placa inferior, ΔY a distância entre as duas placas, tudo igual, em dois experimentos. Mas numa nós medimos aí durante 15 segundos a quantidade de movimento que chega lá embaixo, no outra 30. Sei lá, o importante é que nós dobramos o intervalo de tempo. O que vai acontecer? Quanto maior o intervalo de tempo que nós vamos observar a quantidade de movimento chegar na placa inferior, quanto maior será a quantidade de movimento que irá chegar lá. Então nós podemos escrever que a quantidade de movimento que é transferida da placa inferior é diretamente proporcional ao intervalo de tempo observado. Vamos agora avaliar a grandeza da área. Vamos investigar, então, quanto chega de quantidade de movimento a partir da placa superior numa área 2 enorme, numa área 1 vermelha pequena. Onde vai chegar mais quantidade de movimento? Ora, me parece óbvio pensar que vai ser na placa 2, né? Na área maior. Ou seja, quanto maior a área, maior é a quantidade de movimento que chega. E nós podemos escrever, então, que a quantidade de movimento que chega na placa inferior é diretamente proporcional à área Y. Note que apareceu aqui Y. Y, por quê? Porque o vetor normal, essa área aqui da placa inferior, é na direção Y. Então, é uma área Y. Note que aqui também estão aparecendo sempre dois índices no P, quantidade de movimento. O primeiro indica a direção que ocorre a transferência, que é na direção Y. O segundo índice indica devido a uma variação na velocidade que está acontecendo na direção X. Então aqui nós temos uma velocidade na direção X igual a 0, e na placa superior uma velocidade na direção X igual a V2. Então tem uma variação de velocidade na direção X. Isso causa uma transferência na direção Y, transferência na direção Y. E essa transferência, então, de quantidade de movimento é diretamente proporcional à área Y. Vamos avaliar agora a variação da velocidade. Vamos considerar aqui, numa das situações, a velocidade da placa superior é bem elevada, muito alta. E na situação B, a velocidade da placa superior é baixa. Em qual situação vocês acham que vai chegar mais quantidade de movimento da placa inferior? De novo, parece óbvio pensar aqui na situação A. Então nós temos aí onde a variação de velocidade é maior, no caso A, nós vamos ter também uma transferência de quantidade de movimento maior, A. Então nós podemos escrever que a quantidade de movimento transferida é diretamente proporcional à velocidade. Finalmente, nós vamos avaliar aqui a distância entre as placas. Tudo igual, tá? O tempo que nós estamos medindo, a área das placas, a diferença de velocidade das placas, tudo igual.
Só muda aqui. Aqui nós temos o ΔY bem grandão e aqui o ΔY bem pequeno. Se nós medirmos pelo mesmo tempo, parece óbvio pensar que quando o ΔY é menor, vai chegar mais quantidade de movimento aqui embaixo. Então nós podemos escrever que quanto maior ΔY, menor é a quantidade de movimento que chega, ou seja, eles são inversamente proporcionais. Ótimo. Então nós chegamos aí a algumas conclusões. A quantidade de movimento que chega na placa inferior, que é transferida, né, ela é diretamente proporcional ao intervalo de tempo, a área y, a delta Vx, e inversamente proporcional ao delta y. Ora, nós já temos dito isso, mas repito aqui, sempre que você tem aqui uma proporcionalidade, você pode substituir por uma igualdade, adicionando uma constante de proporcionalidade, que é o μ. Chamamos essa constante de proporcionalidade de μ. Tá lá. Nós temos aqui agora uma equação para quantificar quanto de quantidade de movimento é transferida para a placa inferior. μ vezes ΔT, vezes a área, vezes a diferença de velocidade, dividido pela distância entre as placas. Vamos passar esse intervalo de tempo dividindo ali. Pega esse ΔT e joga aqui para baixo. Nós ficamos com essa relação verde. A quantidade de movimento transferida no intervalo de tempo. Se nós fizermos lá o ΔY tendendo a zero, ou o ΔT tendendo a zero, então nós podemos usar a notação de cálculo. Fica então a derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo, igual a μ vezes a y, vezes a derivada da velocidade em relação a y. Ora, o que seria isso? Lembra da segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton dizia que a força é igual a massa vezes a aceleração, que é dv dt. Ora, essa massa nós podemos jogar para dentro da derivada, ela é uma constante, né, no nosso caso. Então joguemos ela lá para dentro. Fica a derivada da massa vezes a velocidade dividido pelo tempo. O que é massa vezes velocidade? É a definição de quantidade de movimento. Então fica que força é igual a derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo. Ora, então, o que é a descarga de quantidade de movimento? Lembra que descarga é a propriedade no tempo? Quer dizer, a quantidade aqui de quantidade de movimento que é transferida por unidade de tempo. Isso é igual a força. É a própria definição de força. Então, nós temos aí que força é igual a viscosidade vezes a área y, vezes dv dy. Ótimo. Vamos passar a área dividindo? A gente tem aqui a área. Vamos passar ela dividindo aqui do lado esquerdo. Então fica força sobre área. Ora, força sobre área é o quê? É a própria definição de tensão. Tensão. Então, a tensão, que é força sobre área, é igual a μ vezes dv dy. Lembra que agora, então, nós estamos falando o quê? De fluxo de quantidade de movimento, né? Fluxo é a propriedade dividido pelo tempo e a área. Então, o fluxo da quantidade de movimento, que é igual a tensão, que por sua vez é igual a força sobre área, é igual a μ, que é uma constante de proporcionalidade, vezes a derivada da velocidade em relação a y. Esta lei nós conhecemos como lei de Newton, desenvolvido por Newton mesmo. Tá, então, se nós quisermos saber quanto que está sendo transferido aqui, nós temos de novo um perfil de velocidade aqui, velocidade zero aqui, ela vai aumentando conforme y aumenta. Se nós quisermos saber a uma certa distância do fundo, quanto de quantidade de movimento é transferido, basta nós pegarmos a μ, que é a viscosidade, e derivarmos a velocidade em relação a y. Daí nós temos o fluxo de quantidade de movimento, que é igual a tensão. Nós podemos usar uma definição que nós apresentamos numa das primeiras aulas, que a viscosidade é igual à massa específica vezes a viscosidade cinemática. Então, se onde nós temos μ aqui,
colocarmos massa específica vezes a viscosidade cinemática, nós vamos ficar com a lei de Newton nesse formato aqui, ó. Tensão é igual a viscosidade cinemática, derivada da massa específica vezes a velocidade, dividido, derivada em relação a y. O que nós estamos falando aqui, se nós olharmos para esse termo entre parênteses aqui, massa específica vezes a velocidade, isso aqui é a concentração da quantidade de movimento. Lembra que na lei de Fick, o que nós tínhamos? A concentração de massa. Né? Que é a concentração. dc dy nós tínhamos lá. Aqui nós temos a concentração de quantidade de momento. dρ v. Aos fluidos que seguem essa lei que nós acabamos de desenvolver, nós chamamos de fluidos newtonianos. São os fluidos onde a tensão de cisalhamento, ou em outras palavras, o fluxo da quantidade de movimento, ou ainda em outras palavras, a quantidade de movimento que é transferida por unidade de tempo e área, esta é diretamente proporcional à taxa de deformação, dv/dy. E lembre-se que numa das primeiras aulas nós desenvolvemos exatamente a mesma equação, simplesmente considerando a deformação do fluido devido à aplicação de forças tangenciais. Então nós chegamos por dois caminhos diferentes, exatamente na mesma equação. Nesse gráfico, por exemplo, então nós temos aí a tensão ou fluxo de quantidade de movimento, tensão no eixo vertical, e no eixo horizontal nós temos a taxa de deformação do fluido, conforme desenvolvimento lá das primeiras aulas, ou a derivada da velocidade em relação a y. E esse gráfico linear aqui dá exatamente a equação que nós temos, são os fluidos newtonianos. Onde, se você pegar o coeficiente angular dessa reta aqui, vai dar a viscosidade. Vai ter o valor da viscosidade. Tem outros fluidos no mundo, que não são os fluidos newtonianos, como os dilatantes pseudoplásticos, plásticos, etc. Mas estes não interessam a nós, como engenheiros civis ou ambientais. Pelo menos nesse momento. A disciplina que estuda esses fluidos que não newtonianos é a reologia, que usualmente é estudada em cursos mais avançados. Para nossa sorte, a maioria dos fluidos que nós vamos estudar aqui, nós temos contatos na engenharia, água e ar, por exemplo, que são provavelmente os fluidos mais comuns, eles são todos newtonianos. Então, nós estamos plenamente satisfeitos com a lei de Newton que nós acabamos de desenvolver. Note que apareceu um índice duplo, né? Na tensão, no fluxo de quantidade de movimento. Apareceu um índice duplo. O que indica esse índice duplo? O primeiro índice indica o plano no qual a tensão atua. Vamos pegar aqui, ó, essa tensão aqui. Sigma xx. Então, o x, ele indica o plano. O plano é indicado pelo vetor normal. Então, o vetor normal desse plano aqui está na direção do eixo x. Então, o primeiro índice é x. Na verdade, todas as tensões que atuam então, nesse plano aqui, o primeiro índice é x, ó, x e x. Se nós formos para esse outro plano aqui, ó, esse plano aqui, o vetor normal, aí ele é na direção do eixo y. Então, todos os primeiros índices aqui têm y. Beleza. E o segundo índice? Ele indica a direção na qual a tensão atua. Então, essa tensão aqui, sigma xx, ela atua na direção do eixo x. Essa tensão aqui, txy, ela atua na direção do eixo y. E essa aqui, xz, ela atua na direção do eixo z. Então, nós, de fato, precisamos de um índice duplo para descrever totalmente
a tensão ou fluxo de quantidade de movimento. E quando ela é positiva ou negativa? Bem, quando os sinais dos planos e do sentido for iguais, então vai ser uma tensão positiva. Aqui, todas as tensões desenhadas aqui, elas são positivas. Por quê? Pega o plano aqui. Que plano está atuando a tensão aqui? Sigma XX. Ela está atuando no plano X. No plano X, na direção positiva de X. X positivo. E qual é o sentido? O sentido dessa tensão é na direção positiva de X também. Então, é o mais. Nós temos o mais. Isso dá uma tensão positiva. Vamos pegar esse TXY aqui. Ele está atuando na direção do plano positivo de X. E está atuando no sentido do eixo Y positivo. Então, é uma tensão positiva. Se os sinais forem trocados, daí nós teremos tensões negativas. O que indica a viscosidade? A viscosidade, se nós pegamos a lei de Newton, é a relação entre a tensão e a deformação, né, dv dy. Então, ela vai indicar a maior ou menor facilidade do fluido escoar, da quantidade de movimento ser transferida. É isso que a viscosidade vai indicar, possuindo aí unidade de quilo por metro por segundo. Aqui nós temos dois fluidos com viscosidades diferentes. Note que quando se aplica uma tensão, né, ele escoa mais facilmente que o do lado esquerdo, que é o que está escoando aqui agora. Ele escoa mais facilmente. E o segundo, ele, apesar de se aplicar, digamos, a mesma tensão, ele escoa com maior dificuldade. Então é um fluido mais viscoso. A transferência de quantidade de movimento nesse segundo, ele vai ser transferida com maior dificuldade. Então a viscosidade, ela vai indicar isso. A viscosidade absoluta, ela varia pouco com a pressão e muito com a temperatura. Nos gases, ela usualmente aumenta com a temperatura, e nos líquidos ela diminui com o aumento da temperatura. Então aqui nós temos um gráfico no eixo vertical da viscosidade absoluta e na horizontal da temperatura. E embaixo, aqui no gráfico, nós temos alguns gases, hélio, dióxido de carbono, ar e hidrogênio. Então, o que acontece? Quando a temperatura aumenta, a viscosidade ela aumenta também. Já na parte superior, nós temos alguns líquidos. Então, conforme a temperatura aumenta, a viscosidade ela tende a diminuir nos líquidos. Isso para a viscosidade absoluta. E para a viscosidade cinemática, que a viscosidade cinemática recebe esse nome porque ela possui unidade de velocidade, né, metro ao quadrado por segundo. É quadrado aqui, mas a ideia é de algo que possui aí unidade de cinema, quer dizer, unidade aí de movimento. Então, a viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade absoluta e a massa específica, possuindo unidade de metro quadrado por segundo. A tendência é a mesma. A viscosidade cinemática nós temos no eixo vertical e no eixo horizontal a temperatura. Então, para os gases, aqui nós temos ar, oxigênio, dióxido de carbono, mesma coisa, aumentou a temperatura, aumentou a viscosidade cinemática. Para os líquidos, como glicerina, aqui óleos, água, nós temos a tendência diferente. E seria, então, conforme a temperatura aumenta, diminui a viscosidade cinemática. Vamos a dois exemplos. Primeiro exemplo, uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de óleo. Para uma pequena altura, quer dizer, para 2 centímetros aqui a distância entre as duas placas, quer dizer, as placas estão bem próximas mesmo, bem próximas. Pode-se supor uma distribuição linear de velocidade no líquido. Está aqui o desenho. Distribuição linear da velocidade no líquido. Como a placa inferior está parada, então as partículas junto à placa inferior têm velocidade zero.
U é igual a zero. Como a placa superior está com velocidade v, as partículas junto à placa superior têm velocidade da placa superior, é v. Então, nós temos uma variação linear da velocidade entre 0 e v. A velocidade da placa superior é 3 metros por segundo e a viscosidade do óleo é 0,29 kg por metro por segundo. Determine a tensão de cisalhamento, ou, em outras palavras, determine o fluxo da quantidade de movimento. Vamos lá. Nós temos a lei de Newton, né? Para determinar a tensão, só relembrar aqui. Então, calcularmos a tensão, nós vamos ter que pegar a viscosidade e derivar o perfil da velocidade em relação a y. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Mas nós não temos o perfil de velocidade. Nós sabemos que ele é linear, então é a equação de uma reta. Então está aqui, ó, Vx igual a mais By. Nós não temos as constantes, mas nós podemos obter A e B a partir das condições de contorno. Nós sabemos que aqui em y igual a zero, a velocidade é igual a zero. Em y igual a h, a velocidade é igual a v. Então é essas condições de contorno que nós substituímos na equação da reta. Que é 0 igual a A mais B vezes Y, que é 0, e V igual a A mais BH, em Y igual a H. Daí nós obtemos, então, que a velocidade é igual a V vezes Y sobre H. Quer dizer, para Y igual a 0, então nós temos velocidade 0. Para Y igual a H, fica H sobre H, 1, velocidade igual a V. Beleza, então nós temos perfil de velocidade. Agora, tudo que nós temos que fazer é derivar esse perfil de velocidade em relação a y. Fica v vezes y sobre h, derivado em relação a y. Quer dizer, a v e h são constantes. Então, é como se fosse uma constante vezes y derivado em relação a y, é igual a 1 vezes a própria constante. E a tensão, então, o que acontece? A tensão, ou o fluxo, né? Nós estamos falando em termos de fluxo. O fluxo de quantidade de movimento na direção y, devido a uma diferença de velocidade na direção x, é igual à viscosidade vezes a velocidade dividido por h. Note que ela não depende de y. Ela é igual. Ela é igual para qualquer y. Ela é constante entre as duas placas. Então, a tensão de cisalhamento, se substituirmos os valores, agora pegarmos lá a viscosidade que é 0,29, a velocidade é de 3 e h é 2 centímetros. Se nós substituirmos os valores, nós vamos obter uma tensão ou fluxo de quantidade de movimento igual a 43 N por metro quadrado. Um segundo exemplo. A distribuição de velocidade para o escoamento laminar de placas paralelas é dada por U igual a 1 máximo vezes 1 menos 2y sobre h, elevado ao quadrado. Considere que o escoamento da água está a 15 graus Celsius. O que é dada a temperatura? Para você olhar o valor da viscosidade. Lembre-se que o valor da viscosidade ele está tabelado usualmente nos finais dos livros de mecânica dos fluidos, hidráulica, fenômenos de transporte. Então a temperatura é dada para você olhar lá o valor da viscosidade da água a 15 graus Celsius. Então, considere o escoamento de água a 15 graus Celsius, com velocidade máxima de 0,01 metro por segundo, que nesse caso é óbvio que acontece aqui no meio, entre as duas placas. Né? Quando y é igual a zero, nós temos aqui uma subtração, então quando y é igual a zero, nós temos o igual ao máximo. Então, nós sabemos que a velocidade da máxima, nós fomos lá, medimos com, sei lá, com um tubo de Pitot. Nós vamos aprender o que significa, mas um tubo de Pitot lá no meio, entre as duas placas, e obtivemos uma velocidade de 0,05 metros por segundo. E H é bem pequeno, de novo. Eu já expliquei o porquê esse problema de placas planas aparece continuamente nos livros de mecânica dos fluidos, em sala de aula. Tá? Então, H aqui é bem pequeno, 1 milímetro. Calcule a força sobre uma seção de 1 metro quadrado da placa inferior e dê o seu sentido. Então vamos lá.
A tensão de cisalhamento ou fluxo de quantidade de movimento que acontece na direção y é igual a viscosidade vezes du dy. O foi dado. O foi dado. Ou seja, nós estamos considerando que esse é um problema onde nós conhecemos o perfil de velocidade, que pode não ser a situação de muitos problemas que nós vamos encontrar na realidade. Então, na realidade, o que nós iremos fazer? Medir a velocidade em diferentes pontos entre a distância aqui entre as duas placas e ajustar uma função. Tá? Mas aqui, então, foi nos dado. U é igual ao máximo vezes 1 menos 2y sobre h elevado ao quadrado. Se nós derivarmos o azul em relação a y, que é o que nós temos que fazer aqui, nós vamos obter menos 8 vezes o máximo vezes y dividido por h ao quadrado. Então, se nós multiplicarmos esse du dy aqui vezes a viscosidade, nós vamos obter a tensão. Lembra que a tensão nós queremos saber na placa inferior, ou seja, se h é a distância entre as duas placas, então h sobre 2, a placa inferior está a uma distância h sobre 2 da origem. Nós estamos falando ali de y igual a menos h sobre 2. Então fica aqui a tensão, ou fluxo de quantidade de movimento que está chegando lá embaixo, na placa inferior, é igual a menos viscosidade, vezes 8 vezes o máximo, vezes menos h sobre 2. Que é o ponto lá embaixo, né? Dividido por h ao quadrado. Então aqui tem h em cima, aqui tem h ao quadrado embaixo, brinca daqui, corta dali, ó, tem um menos aqui, tem um menos ali. Acaba ficando, então, 4 vezes a viscosidade, vezes o máximo dividido por h. Essa é a tensão na placa inferior. Nós temos que definir agora a direção, o sentido, aliás, dessa tensão. Vamos voltar aqui um pouco. Aqui, ó. Nós precisamos brincar um pouco com isso aqui agora. Tá? Nós queremos saber o sentido. Nós sabemos que aqui, se nós tivéssemos aqui uma igualdade, isso aqui seria a mais, né? Se nós tivermos uma igualdade aqui também, isso aqui seria mais. Se nós tivéssemos uma igualdade aqui, isso aqui seria menos. Quer dizer, mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Muito bem, naquele problema que nós estamos resolvendo, nós conhecemos o plano, se ele é mais ou menos, e nós conhecemos o resultado final, que é a igualdade. Vamos lá, então. Então, nós conhecemos que a superfície é positiva, quer dizer, nós estamos nessa superfície de baixo aqui, olhando para cima. Então, nós estamos falando aqui de um vetor normal que está na direção do y positivo. Então, essa superfície é positiva. E nós estamos falando aqui de um sentido aqui que é positivo também, ó. 4 é uma grandeza positiva. Viscosidade sempre é positivo. Velocidade máxima também sempre é positivo. H também sempre é uma grandeza positiva. Então, a multiplicação e divisão dessas grandezas aqui vai dar um valor positivo. Então, nós estamos falando aqui de uma tensão positiva. Ora, então, o resultado é positivo. O resultado. Daí, a superfície é positiva. Qual é o resultado da positiva? Então, nós precisamos ter uma tensão que é positiva também. Então, ela precisa estar na direção, no sentido para a direita. Na direção do eixo positivo de x. Ou seja, o fluido, que está escoando da esquerda para a direita, exerce uma tensão ou uma força na placa inferior para a direita. O problema pede para nós calcularmos a força ali também, para uma área unitária. Então, força é tensão vezes a área. Tensão nós acabamos de calcular, que é 4 vezes μ vezes U dividido por H, vezes a área. Então, 4 vezes a viscosidade da água a 15 graus Celsius, 1,14 vezes 10 a menos 3 kg por metro segundo,
vezes a velocidade da placa ali, 0,05 metros por segundo, vezes a área da placa inferior, nós estamos considerando aqui uma área unitária, 1 metro quadrado, dividido pela distância, que é de 1 milímetro, então transformado para metro, dá 10 a menos 3. Dá uma força para a direita de 0,228 newton. Então, uma implicação disso seria, por exemplo, você poderia agora pensar, cada parafuso consegue segurar uma certa força. Você poderia pensar, então, quantos parafusos você teria que colocar nessa área unitária aí, para que essa placa não seja levada pelo escoamento da água. Porque a água, o escoar da água, está exercendo uma força para a direita nesta área unitária de 0,228. Nota que a equação que nós acabamos de desenvolver, que é a lei de Newton, quando nós estamos falando de fluxo de quantidade de movimento que é igual a tensão, que nós temos aqui a linha de baixo, que tensão, nós temos ali sempre uma constante proporcionalidade, que nesse caso aqui é a viscosidade cinemática. E nós temos ali a derivada da concentração da grandeza que nós estamos estudando em relação a uma distância. Estamos chamando aí de x. E a concentração da quantidade de movimento é massa específica vezes velocidade. Quando nós estamos falando de massa, que é a lei de Fick, é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, nós estamos ali falando do fluxo de quantidade de movimento, que é a quantidade de massa transferida por unidade de área e tempo, com a constante de proporcionalidade, que é metro quadrado por segundo também, igual a viscosidade cinemática, que nesse caso é a difusividade de massa. Aqui nós estamos falando da difusividade de quantidade de movimento, vezes a derivada da concentração de massa, que é C, que é a massa dividida pelo volume. É a derivada disso em relação a x. Calor nós não desenvolvemos ainda. Eu vou ver se eu gravo uma aula de calor para vocês. Mas no calor seria a mesma coisa, que é a lei de Fourier. A mesma coisa. Quer dizer, aqui seria o fluxo de energia térmica, Qzinho, que é igual à difusividade térmica, que também possui unidade de metro quadrado por segundo, vezes a derivada da concentração de energia térmica, que seria a massa específica vezes o calor específico vezes a temperatura, em relação a uma direção aí, a um comprimento. Então, notem que nós estamos falando de leis que são similares, com a única diferença que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, enquanto que a massa e calor são grandezas escalares. A aula por hoje é isso aí. Lei de Newton. Lei de Newton, então, foi desenvolvida de duas formas diferentes. Hoje nós usamos a transferência da quantidade de movimento por difusão para desenvolver a lei de Newton e resolvermos alguns problemas. Vocês vão ficar com alguns problemas para resolver em casa. Grande abraço, espero que vocês estejam bem e que Deus abençoe vocês.